Para viver uma vida plena, temos que viver e experimentar o poder de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O poder de Deus não está disponível para as pessoas autossuficientes, mas sim para as pessoas que dependem dele e se entregam a ele. Deus quer nos usar, e nós devemos ter nossa própria experiência com Deus e seu poder. Em Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: agora toda a glória a Deus, que é capaz, por meio de seu poder que opera em nós, para realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou pensar. Deus é capaz de fazer muito mais além do que podemos imaginar. Veremos a seguir uma poderosa ferramenta para obter o poder de Deus em nossas vidas, mas antes de tudo, temos que considerar os seguintes requisitos. A oração. Quando oramos, colocamos nossa fé em prática e reconhecemos o poder de Deus e a sua soberania, e declaramos que dependemos dele. A oração nos leva a uma intimidade com Deus. Obediência. É quando decidimos fazer o que Deus nos diz para fazer, mesmo quando é difícil ou impopular, mesmo quando não faz sentido para nós naquele momento. Confiança e paciência. Devemos confiar na graça e misericórdia de Deus. Muitas das vezes podemos passar por provações, podemos passar por problemas e dificuldades. Deus assim nos ensina a confiar nele e também a esperar o seu tempo. Veremos agora o poder do jejum. Jejum consiste na negação intencional de qualquer tipo de prazer físico por um período determinado, a fim de alcançar um propósito espiritual mais elevado. Jejuar normalmente implica em deixar de lado o consumo de alimentos, mas também podemos jejuar de qualquer desejo físico. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 afirma: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem ao jejum e à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Muitos cristãos precisam se abster de assistir televisão ou navegar na internet por um período. A intenção é dedicar o tempo que normalmente seria gasto nessas atividades à oração e à busca de Deus. O jejum exige renunciar ao mundo material para invocar o sobrenatural. Jejuar nos permite dizer não a nós mesmos, para que possamos ouvir o sim de Deus em tempos de necessidade ou crise. O jejum é um princípio bíblico significativo, como mencionado anteriormente. Jejum era comum na Bíblia quando as pessoas precisavam de um avanço espiritual. É uma boa maneira de lidar com necessidades físicas ou emocionais, circunstâncias desafiadoras, problemas no ministério ou momentos em que precisamos de orientação clara. O Senhor questionou em Zacarias capítulo 7, versículos 5 e 6. Fale a todo o povo da terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuaram e lamentaram no 5º e 7º mês, durante esses 70 anos foi realmente para mim que jejuaram? E quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Esses versículos destacam o princípio de que, quando jejuamos, devemos fazê-lo com Deus em mente para seu prazer. Quando estamos com fome, o estômago clama por comida, mas ao jejuar, estamos dizendo a Deus que o clamor de nossa alma por Ele é mais importante do que o apelo de nosso estômago por comida ou qualquer outra coisa. O jejum atrai mais a atenção de Deus do que qualquer outra coisa. Para compreender o efeito do jejum, é necessário entender por que o praticamos. O jejum prioriza a alma sobre o corpo, pedindo a Deus para nutrir nossa alma. Nossa verdadeira valia está na alma, não no corpo. Quando jejuamos, estamos investindo em algo que fortalece nosso espírito. O jejum encoraja-nos a abrir mão de um desejo físico para satisfazer uma necessidade espiritual mais profunda. A história sobre um jovem lenhador destaca a importância de manter a lâmina afiada. Muitos de nós cortamos árvores em nossas vidas, mas não entendemos por que elas não caem. Essas árvores simbolizam as barreiras espirituais e as dificuldades. Às vezes nos comparamos com aqueles que não parecem trabalhar tão arduamente quanto nós, mas que fazem mais progresso espiritual. A diferença pode ser que eles tiraram tempo para afiar suas lâminas, ou seja, praticaram o jejum para afiar seu ser interior em busca de vitória espiritual. O jejum é uma prática espiritual que visa afiar as ferramentas de nosso ser interior para alcançar a vitória espiritual. Embora muitos de nós tenhamos aprendido muito sobre a oração, o jejum e sua importância podem não ter sido ensinados. No entanto, quando seguimos o tema na Bíblia, encontramos que o jejum não é uma reflexão tardia na vida cristã.
mas uma exigência para viver uma vida que agrada a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 9, versículo 15: Os convidados do casamento podem lamentar enquanto o noivo está com eles, mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então jejuarão. Jejuar é uma prática que prioriza a alma e nos prepara para maior vitória espiritual, tornando-nos mais eficazes em nossa jornada de fé. O jejum é uma prioridade para o povo de Deus, mesmo na ausência física de Jesus, como ele mesmo ensinou. A palavra de Deus nos relata no livro de Mateus, capítulo 17, que certa vez um homem, ao se encontrar com Jesus, se prostrou de joelhos e pediu misericórdia a ele por seu filho, que era lunático e sofria muito, pois muitas vezes caía no fogo e muitas vezes caía na água. Mas seus discípulos não conseguiram curá-lo. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O jejum é uma maneira de buscarmos a Deus, afiando nossas ferramentas espirituais e buscando sua vontade em nossas vidas. Oramos para que Deus nos guie e nos ajude a compreender a importância do jejum e como ele pode nos aproximar dele. Oramos em nome de Jesus. Amém? E você? Qual experiência você tem jejuando para Deus? Compartilhe conosco a sua experiência nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo e nos ajude a semear a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.